Olá, para cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Aquilino Ribeiro. Nascido em 1885 e falecido em 1963, foi um dos romancistas portugueses mais fecundos da primeira metade do século XX. Ficcionista, autor dramático, cronista e ensaísta, entre as suas obras mais famosas contam-se O Malhadinhas, Andam Faunos pelos Bosques, Terras do Demo e A Casa Grande de Romarigães. Aquilino Gomes Ribeiro nasceu em Carregal de Tabosa, concelho de Sernancelho, na Beira Alta, em 13 de setembro de 1885. Era o mais novo dos 4 filhos naturais, diríamos hoje ilegítimos, do padre Joaquim Francisco Ribeiro e da camponesa Mariana do Rosário Gomes, tendo uma irmã, Maria do Rosário, e 2 irmãos, o Melchior e o Joaquim, todos, portanto, mais velhos do que ele. A sua infância de miúdo rebelde foi vivida inteiramente no meio rural. Brincava na rua com as outras crianças da sua idade, admirava os pássaros e, no limiar da adolescência, gostava de montar a cavalo e de caçar. Em 1895, já a viver em Soutosa, no concelho de Moimenta da Beira, onde fez a escola primária, realizou o exame da 4ª classe e entrou para o Colégio de Nossa Senhora da Lapa. Em 1900, passou a estudar no Colégio de Lamego, portanto, e em 1902, com 17 anos, foi para Viseu estudar filosofia, com vista à preparação para o sacerdócio, pois a sua mãe queria que ele viesse a ser padre. Algum tempo depois, foi mandado para o seminário de Beja, para onde iam os seminaristas mais rebeldes, como ele disse mais tarde nas suas memórias, para frequentar os últimos anos da preparação para ser ordenado. Mas, em 1904, Aquilino foi expulso do seminário, depois de ter respondido malcriadamente a uma acusação do padre Manuel Ansan, um dos 2 irmãos que dirigiam a instituição, e regressou para junto à família em Soutosa. 2 anos depois, portanto, com 21 anos, mudou-se para Lisboa, onde começou a sua conspiração contra a monarquia liberal, desvirtuada por governos autoritários, e se dedicou ao jornalismo, colaborando, entre outras publicações, com o Jornal do Comércio, O Século, A Pátria, Ilustração Portuguesa, Diário de Lisboa e República. Em 1906, começou a escrever artigos de opinião no jornal republicano A Vanguarda e em 1907 escreveu o folhetim A Filha do Jardineiro em parceria com José Ferreira da Silva, uma obra de ficção que fazia propaganda republicana e crítica às figuras do regime, a começar pelo próprio rei Dom Carlos. A seguir, aderiu à maçonaria e entrou para a Loja da Montanha do Grande Oriente Lusitano, em Lisboa. Verdadeiro homem de ação, aderiu por completo às movimentações republicanas, quer através de um posicionamento pela escrita, quer através da participação em atividades que acabaram por levá-lo à cadeia. De facto, no ano de 1907, o rebentamento de caixotes de explosivos guardados na sua casa provocou a morte de 2 dos seus correligionários, tendo o Aquilino sido acusado de bombista e encarcerado na esquadra do Caminho Novo, em Lisboa, a 28 de novembro desse ano de 1907. No dia 12 de janeiro seguinte, evadiu-se da prisão e refugiou-se numa casa que pertencia a Meira e Sousa, na Rua Nova do Almada, em frente do Tribunal da Boa Hora. Durante a clandestinidade, manteve contacto com os regicidas e obteve conhecimento dos seus planos para assassinar o rei, o que veio a concretizar-se no dia 1 de fevereiro de 1908. Após o regicídio, o Aquilino, apesar de não ter participado diretamente no atentado, era um dos suspeitos e fugiu para Paris, onde estudou filosofia e sociologia na Sorbonne e contactou com a intelectualidade portuguesa, que também por motivos políticos se via forçada a viver fora de Portugal. Após a implantação da República, em 5 de outubro de 1910, veio a Portugal, mas esteve cá há pouco tempo, pois regressou a Paris, onde tinha conhecido a alemã Greta Tiedemann, com quem casou.
Após a estadia de alguns meses na Alemanha, o casal regressou para Paris e, em 1914, nasceu-lhes o primeiro filho, Aníbal Aquilino Fritz Tiedemann Ribeiro. Também nesse mesmo ano, publicou o seu primeiro livro, o volume de contos Jardim das Tormentas. Em 1915, a família foi obrigada a mudar-se para Portugal em consequência da eclosão da Primeira Guerra Mundial. Para trás ficou o curso de Filosofia, que deixou incompleto depois de se ter matriculado no 4º ano. Nesta fase, residiu em Lisboa com a esposa, entre o Campo Grande e Santo Amaro do Eiras. Mesmo sem ter conseguido terminar a licenciatura, o Aquilino foi autorizado a lecionar no ensino secundário, sendo colocado como professor no Liceu Camões, onde trabalhou durante 3 anos. Em 1918, publicou A Via Sinuosa, que foi o seu primeiro romance. No ano seguinte, em 1919, a convite de Raul Proença, entrou para a Biblioteca Nacional de Portugal, com o cargo de segundo bibliotecário, e foi depois promovido a conservador, onde conviveu com o chamado Grupo da Biblioteca Nacional, no qual pontificavam Jaime Cordesão e Raul Proença. Este posto, entre outras vantagens, deu-lhe a possibilidade de alimentar o seu gosto de bibliófilo pelo livro antigo, o livro raro, um gosto que o levaria a produzir trabalhos de índole investigativa, publicados, por exemplo, nos Anais da Biblioteca e Arquivos, e que transparece também na sua produção romanesca. Em 1919, publicou o romance Terras do Demo, e publicou também a primeira versão do seu conto Valeroso Milagre, que foi publicado no número 32 da revista Atlântida. A trama deste conto passa-se no mosteiro de Nossa Senhora da Assunção de Tabosa, situado lá na sua freguesia natal, por altura das invasões francesas. Na Biblioteca Nacional, o Aquilino Ribeiro foi procurado por pessoas amigas para lhe mostrarem uma ata do regicídio, onde o seu nome era mencionado. Em 1921, integrou a direção da revista Seara Nova, uma publicação que foi preponderante, quer na difusão dos ideais republicanos, sociais e educativos, nomeadamente, quer mesmo no evoluir da conturbada vida política da Primeira República. Em 1922, publicou O Malhadinhas, integrado no livro de novelas Estrada de Santiago, que inclui também uma nova versão do Valoroso Milagre, que depois foi editado também de forma independente. Em 1927, participou na revolta frustrada de 7 de fevereiro em Lisboa, contra a ditadura militar subsequente ao golpe de 28 de maio de 1926, tal que viria depois mais tarde a meter o Salazar no poder, sendo por isso demitido do cargo que tinha na Biblioteca Nacional. Fugiu para a Beira Alta, de onde seguiu depois para o novo exílio em Paris. No fim desse ano, morreu-lhe a esposa e ele regressou clandestinamente a Portugal, escondendo-se lá em Soutosa. Em 1928, tomou parte no frustrado movimento do regime de Pinhel contra o governo e foi preso em Contensas, juntamente com o Dr. António Gomes Mota, seguindo ambos para o presídio do Fontelo, em Viseu, de onde se evadiram no dia 15 de agosto seguinte, em circunstâncias rocambolescas. Cerraram as grades da prisão, enquanto numa grafenola tocava um disco em altos gritos. Percorrendo caminhos escusos, chegaram a Mundão, que era uma aldeia situada a cerca de 7 km de Viseu, e refugiaram-se na Casa da Fonte, do seu amigo Augusto Ferreira Gomes, que era então vereador lá da Câmara de Viseu. Embora os guardas viessem revistar a casa toda à sua procura, não os conseguiram encontrar, graças a um esconderijo secreto. Sob a proteção dos criados da casa, foram então acompanhados até Bruf, de onde fugiram para o terceiro exílio de Aquilino em Paris. Em 1929, Aquilino casou em segundas núpcias em Paris com Jerónima Dantas Machado, que era filha do Bernardino Machado, que tinha sido presidente da Primeira República e que tinha sido deposto depois com o golpe do Sidónio Pais e que também estava refugiado lá na capital francesa. Do casal nasceu em 1930 o segundo filho do escritor, Aquilino Ribeiro Machado,
que viria depois a ser o 60º presidente da Câmara Municipal de Lisboa entre 1977 e 1979, portanto já depois do 25 de Abril. Em Lisboa, Aquilino foi julgado à revelia num tribunal militar e foi condenado. Mas claro, ele estava em França. Em 1931, viveu em Vigo e em Tui, na Galiza, de onde passou clandestinamente para Portugal, escondendo-se em Abraveses, portanto, outra localidade lá do concelho de Viseu. E em 1932, ele foi amnistiado, o que lhe permitiu fixar-se, então, definitivamente no nosso país e regressar à capital, ficando a residir primeiro na Cruz Quebrada e depois, mais tarde, na Avenida dos Defensores de Chaves e depois ainda no bairro de São Miguel, em Alvalade. Acalmados, pelo seu lado, os génios conspirativos e, pelo lado do poder, os génios persecutórios, o Aquilino teve a possibilidade de se dedicar, então, plenamente à escrita, continuando a produção ficcional, o trabalho de tradução, o trabalho ensaístico e a colaboração na imprensa periódica. Em 1933, recebeu o prémio Ricardo Malheiros, da Academia das Ciências de Lisboa, pelo seu livro As Três Mulheres de Sansão, um conjunto de novelas. Em 1935, foi eleito sócio correspondente, então, lá dessa instituição, da Academia das Ciências. Embora, fim do último período de exílio, o Aquilino se tenha dedicado afincadamente à escrita, não abdicou da consciência política e cívica, que, como vimos, o animou desde a juventude. Continuou a participar em ações críticas contra a ditadura salazarista. Aderiu ao MUDE, o Movimento de Unidade Democrática, e empenhou-se na defesa e difusão da causa, por exemplo, em textos publicados na imprensa diária. Em 1948-49, apoiou a campanha presidencial do Norton de Matos e integrou, com outras figuras do saber, a Comissão Promotora do Voto. Em 1946, Aquilino publicou Aldeia, Terra, Gente e Bichos. E, em 1951, publicou Geografia Sentimental, assim, uma espécie de autobiografia. Em 1952, fez uma viagem ao Brasil, onde foi homenageado por escritores e artistas na Academia Brasileira de Letras. Em 1956, foi um dos fundadores da Sociedade Portuguesa de Escritores, tendo sido eleito o seu primeiro presidente, como prova do reconhecimento de que a sua obra já então gozava, mas também do consenso reunido à volta de uma figura tornada carismática pela sua postura cívica quase heroica. Em 1957, portanto no ano seguinte, a livraria Bertrand, que se tinha tornado a sua editora e que o foi para o resto da vida, iniciou a edição das suas obras completas, que já eram muitas, nos 44 anos que já levava de profissão literária. Nesse ano, publicou A Casa Grande de Romariões, que é o romance que eu andei a ler nesta semana e que depois espero ainda ter tempo para falar um bocadinho lá no final. Em 1958, publicou Quando os Lobos Uivam, um romance considerado pelo regime como injurioso das instituições do poder, que foi apreendido pela censura e levou à instalação de um processo-crime contra o autor, que habilitou o Tribunal Plenário a infligir-lhe uma pena até 8 anos. Apesar do apoio de intelectuais, tanto de Portugal como do estrangeiro, o processo-crime só viria a ser arquivado cerca de 20 meses depois, e isso em consequência de uma amnistia geral, que, enfim, o abrangeu também a ele. Neste mesmo ano de 1958, o Aquilino foi nomeado sócio efetivo da Academia das Ciências de Lisboa e militou na candidatura de Humberto Delgado à presidência da República. Em 1960, Aquilino foi proposto para o Prémio Nobel de Literatura por Francisco Vieira de Almeida, proposta subscrita por muitos outros escritores, José Cardoso Pires, David Mourão Ferreira, Urbano Tavares Rodrigues, José Gomes Ferreira, Maria Judite de Carvalho, o Mário Soares, o Vitorino Nemésio, o Abel Manta, o Alves Rodol, a Luísa da Costa, o Virgílio Ferreira, entre muitos outros. Em 1962, nasceu-lhe a primeira neta, a Mariana, a quem ele dedicou o livro da Marianinha, uma história infantil. Em 1963, foi organizada em várias cidades do país uma homenagem
sugerida pelo cinquentenário da publicação de O Jardim das Tormentas, portanto, o tal livro de contos que foi a sua primeira obra publicada, que era a celebração dos seus 50 anos de vida literária. O Aquilino Ribeiro adoeceu subitamente pouco depois de uma viagem ao Porto, onde ocorrera uma dessas homenagens. Foi internado no Hospital da CUF e ali morreu no dia 27 de maio. Precisamente no dia em que a censura comunicava aos jornais a proibição de falar nas homenagens que estavam a ser prestadas ao Aquilino Ribeiro. E foi sepultado no cemitério dos Prazeres. Em 1974 foi publicado o livro de memórias Um Escritor Confessa-se. Em 14 de abril de 1982 foi agraciado a título póstumo com o grau de Comendador da Ordem da Liberdade. Em 1988 foi instituída a Fundação Aquilino Ribeiro Casa Museu Biblioteca, com sede na localidade de Soutosa, no concelho de Moimenta da Beira, portanto onde ele tinha vivido em adolescente, criança e adolescente. Casa essa que ele descreveu admiravelmente em várias das suas obras. O seu primeiro presidente foi o Aníbal Aquilino Ribeiro, que era o filho mais velho do escritor, portanto o filho do primeiro casamento. Em 2007, 44 anos após a sua morte, a Assembleia da República decidiu, por decisão unânime, homenagear a sua memória e conceder aos seus restos mortais as honras do Panteão Nacional. A cerimónia de transladação para o Panteão Nacional ocorreu a 19 de setembro desse ano de 2007, não obstante objeções por parte de alguns grupos de cidadãos devido ao seu assumido envolvimento no regicídio de 1908. Ora bem, eu desejava então agora falar mais sobre a sua obra. Fecundo, apaixonado, forte e impetuoso, a sua exaltação e dinamismo revolucionários levam Aquilino Ribeiro a ter uma multiplicidade de interesses. A sua obra, num total de 69 livros publicados em vida, para além de um surpreendente espólio ainda inédito, abrange ficção, o jornalismo, a crónica, as memórias, o ensaio, estudos de etnologia e história, biografias, crítica literária, teatro, literatura infantil, polémicas e traduções, várias delas que são recriações a partir do latim e do grego, de obras clássicas, e também traduções do espanhol e do francês e do italiano. A linguagem de Aquilino Ribeiro caracteriza-se fundamentalmente por uma excepcional riqueza lexicográfica e pelo uso de construções frásicas de raiz popular cheias de regionalismos, para ajudar a ultrapassar esses obstáculos de legibilidade, não é? Devido a esses regionalismos que, sobretudo, as pessoas da cidade não conhecem. O Centro de Estudos Aquilianos editou em 1988 um glossário aquiliano, que eu não consegui encontrar tanto em papel como digitalizado. Mas existem outros glossários que nos podem ajudar a interpretar as obras do Aquilino, entre os quais o glossário sucinto para melhor compreensão de Aquilino Ribeiro, do Elvir Rocha Gomes, editado em 1959 pela Porta Editora, do qual eu encontrei um PDF na net, e depois também um outro, Contribuição para o Estudo do Vocabulário de Aquilino Ribeiro, que é de 1968, da autoria de António Faria. E ainda um outro, um glossário aquiliano, da autoria de Henrique Almeida, publicado em 1989, mas que foi reeditado depois em 2019, ou seja, 30 anos depois, pelas edições esgotadas. Portanto, foi editado há poucos anos e que, portanto, está ainda disponível, não só lá no site das edições esgotadas, da editora, mas também em qualquer loja online pode ser encomendado. Este glossário é dedicado, como o nome indica, principalmente aos regionalismos da área abrangida pelas terras do Demo, que são os concelhos vizienses de Sernancelho, Moimenta de Beira e Vila Nova de Paiva. Ora, foi o Aquilino Ribeiro exatamente que criou esta expressão terras do Demo, e que depois virou pública e que hoje estes três concelhos são conhecidos pelas terras do Demo.
Aquilino foi sobretudo um estadista e por isso a sua linguagem vernácula é arejada e frequentemente condimentada nos diálogos com expressões entre grotescas e satíricas, o que torna a leitura dos seus romances uma leitura bastante agradável, apesar dos tais regionalismos. Aquilino Ribeiro, como escritor, não pode ser enquadrado em nenhuma das escolas e tendências suas contemporâneas. O modernismo e depois posteriormente o presencismo e o neorrealismo. O mestre Aquilino processou um autêntico renascimento da lírica e da literatura portuguesa, conseguindo simultaneamente a sua renovação e o volver às origens. Portanto, apesar de ele ter optado por uma literatura de tradição, com aquela severa técnica dos clássicos e aquele léxico e cenas populares, o Aquilino procurou ao longo da sua vida uma renovação contínua de temas e de processos, tornando-se, portanto, muito difícil sistematizar a temática da sua vastíssima obra. Até 1932, ano em que ele, portanto, fixou residência lá na Cruz Quebrada, em Lisboa, todos os ambientes, contextos e personagens que o Aquilino criava remetem-nos para a sua querida Beira Alta natal. Malhadinhas, andam faunos pelo bosques e terras do Demo constituem os melhores exemplos dessa situação. De facto, ver-nos-emos com uma extrema facilidade envolvidos nas suas personagens beirãs, nos seus costumes, tradições e no seu modo de falar típico, que a tantas pessoas custa, de facto, a ler. Num número considerável de obras, nomeadamente em volumes como 5 réis de gente, Uma luz ao longe, Lápides partidas ou O homem que matou o diabo, entre outras, o Aquilino espelha, ainda que distorcidas pela imaginação, cenas da sua própria vida. O convívio com agentes do campo, a educação ministrada pelos padres, não só antes como durante o tempo de seminário, as conspirações políticas, as fugas rocambolescas, os exílios, etc. Tudo isso está lá espelhado nessas obras. Há também, na obra de Aquilino, alguns escritos de índole memorialista. Portanto, digamos, recordações, memórias, livros de viagens, coisas assim. Como, por exemplo, no livro É a Guerra, um diário. A Alemanha ensanguentada e em Um escritor confessa-se. A tal biografia, não é, já publicada depois dele morrer. Nos quais encontramos um registro impressivo de décadas durante as quais o país e a Europa sofreram profundas convulsões e que constituem um testemunho histórico precioso no esboço da história da primeira metade de um século tragicamente protagonizada por guerras, ditaduras, revoluções, morticínios, inocências e desenganos, bateladas de mortes, como ele descreveu depois lá no Malhadinhas. E agora, para terminar, eu deixava então falar um bocadinho ainda, muito rapidamente, de A Casa Grande de Romarigais, que eu andei a ler e que tenho aqui numa edição do Círculo de Leitores, já publicada assim há uma quantidade de anos numa coleção de clássicos da língua portuguesa. Ora bem, eu não sei se é de chamar a este livro um romance ou um livro de memórias ou uma monografia, sei lá que mais. O próprio autor também não o considerou um romance. Ele aqui no preâmbulo que ele escreveu para este livro, ele diz assim, a terminar: um romance? Deus me livre! A minha ambição foi bem outra. Isto é, monografia, história local, história romanceada, se quiser. Agora, novela, ab renúncio. Mal de mim se escorreguei para tais enredos e labirintos. No romance, o escritor escolhe os episódios. Na história, são os episódios que se lhe vêm oferecer. Estão tabelados, não há que lhes fugir. Ora, o que eu tentei foi desempoeirar velhos e particularíssimos sucessos que, de resto, pouco pesaram na marcha do mundo. Ora, então o Aquilino também estava a escrever, como ele disse, uma monografia e saiu-lhe um romance, segundo as pessoas diziam, mas ele não o considerava um romance. E realmente há razões para não ser.
Isto começa no século XVII, ainda no tempo dos Filipes, com a criação da Casa Grande em Romarigães, na Quinta de Romarigães, por um sacerdote. Muitos livros dele, não só este, falam sempre de sacerdotes, há sempre padres metidos pelo meio, porque isto está tudo ligado à vida dele, não é? E então, um sacerdote andava à caça e gostou muito do sítio, achou que aquilo que era um local com muita qualidade para produzir boas culturas, e então interessou-se e comprou umas cascas de alhos e depois desenvolveu aquilo e transformou aquilo numa grande propriedade. Depois a propriedade foi passando sucessivamente aos seus descendentes, porque ele, como um bom padre da época, tinha uma carrada de filhos. A casa passou para os filhos, para os netos, para os bisnetos. E então ele aqui vai contando nos sucessivos capítulos a história das sucessivas gerações que habitaram a Casa Grande de Romarigães. E vai terminar já na atualidade dele, no princípio do século XX, quando o Aquilino escreveu o livro. E agora, maravilha das maravilhas, é que vocês se calhar não sabem isto que eu vou agora dizer, porque a maior parte das pessoas penso eu que não o sabem, eu também não o sabia. É que a Casa Grande de Romarigães foi do Aquilino Ribeiro. Ele foi depois o último proprietário da Casa Grande de Romarigães. Eu encontrei na net, no site do município de Paredes de Coura, onde se situa a Casa Grande de Romarigães, na área cultural, né, da Câmara, uma página sobre a Casa Grande de Romarigães. E daí eu respiguei e adaptei um bocadinho o que lá está escrito e que eu vos vou ler. Aquilino Ribeiro enamorou-se pela Quinta de Nossa Senhora do Amparo. Ora, aquilo chamavam-lhe Quinta de Nossa Senhora do Amparo porque a casa tinha anexa uma capela. Primeiro foi uma capelinha pequenina, construída lá pelo fundador, e que depois, nas gerações seguintes, foi reformulada e ampliada e se tornou uma bonita e bela igreja, que era dedicada a Nossa Senhora do Amparo. Aquilino Ribeiro enamorou-se pela Quinta de Nossa Senhora do Amparo já no entardecer da sua vida, quando, pelas partilhas, calhou à sua mulher Jerónima Machado o conjunto das suas propriedades. A mulher dele, como eu já disse, era filha do Bernardino Machado, tinha sido um dos presidentes da Primeira República. E portanto, nas partilhas, né, quando morreu lá o Bernardino Machado, aquela quinta calhou à mulher dele, né, à Jerónima Machado. Conta a esposa do escritor o seguinte episódio. Apesar do apego à Soutosa, na Beira Alta, o Aquilino apaixonou-se pela Senhora do Amparo em Romarigães. Se soubesse, não o tinha levado lá. Quis ficar com aquilo. Nada o demoveu. Com esta deriva da sua geografia sentimental, Aquilino desenvolveu um amplo trabalho de reaproveitamento e restauração do edificado que então se encontrava praticamente em ruína, conforme nos confessa nas suas Arcas Encoiradas, um livro que ele publicou em 1953. E diz ele lá no livro. No antigo solar dos Montenegros e Menezes prosseguem as obras. As ruínas vão perdendo o ar calamitoso que cortava a alma, quando armará a banca o construtor das nuvens. Mas a descoberta minhota deu-se muito antes deste enlevo tão duradouro, quando em 1931, portanto já ele estava casado com a Jerónima Machado, residia em Vigo e depois na cidade raiana de Tui, com as margens do Rio Minho e o sabor alcandurado de Valença e a sentir o perfume do Alto Minho. A descoberta de Romarigães ocorreu em 1935. Já estava o decano da Primeira República, né, portanto o Bernardino Machado, no exílio forçado na Corunha. Encontrava-se então a família a passar umas férias na praia de Moledo, do Minho, e o Aquilino foi ao seu encontro e daí seguiram para a casa de Mantelães, em Formariz, lá também no concelho de Paredes de Coura. Esta casa pertencia também ao Bernardino Machado e era lá que eles passavam parte, quando era sobretudo nas férias do verão, e gostavam muito de para lá ir. Mesmo no caso da vida dos seus sogros, portanto lá do Bernardino Machado e da esposa, quando o chamado Estado Novo fixar a residência permanente a Bernardino Machado no norte do Douro, é que depois o Bernardino Machado permitiram que ele regressasse a Portugal, mas praticamente estava preso lá na sua casa de Mantelães.
Este lance paisagístico continuou a aprimorar gratas memórias para a família do Aquilino. Aí gozaram o aroma evanescente de alguns dias de verão campestre, aproximando-se progressivamente da geografia sentimental que consolidaram anos mais tarde na Casa Grande de Romarigais. Que a gente, portanto, então herdaram, remodelaram e que hoje está aberta ao turismo e pode ser visitada numa, portanto, realização, não é, a cargo da família do Aquilino Ribeiro e da Câmara Municipal de Paredes de Coura. E pronto, olha, com esta curiosidade eu termino, por aqui me fico. Espero que tenham gostado desta conversa de hoje sobre o grande Aquilino Ribeiro, um dos maiores escritores portugueses do século XX. Espero ter vida e saúde para cá poder voltar na próxima semana para vos falar de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!